Oi, pessoal. Então, vim comentar os livros que eu estou lendo em maio de 2025 e dessa vez é uma pilha singela, então talvez o vídeo seja um pouco mais curto. Então, vamos lá. Eu estou lendo, junto com o PV, o livro Odisseia, do Homero, nessa edição da Nova Fronteira. E, assim, eu já li Ilíada com ele e a gente gostou bem mais, eu gostei imensamente mais. Esse livro tá até um pouco chato, especialmente nessa parte final, mas eu estou exatamente na parte 6, que acredito que é a última parte. Então faltam 4 cantos, né? O livro tem 24 cantos, eu estou indo para o canto 21, então eu acredito que até o final do mês de maio a gente termine essa leitura. E aí, paralelamente, eu estou lendo essa versão da Odisseia da editora Germap, que é uma adaptação, uma espécie de adaptação da Odisseia, que traz o texto em forma de romance. Então, aqui na Odisseia, o que a gente tem é uma epopeia em versos, né? E aqui a gente tem ele romanceado. E assim, eu adoro essa edição da Germap, porque apesar de ser uma adaptação, ela não subestima o leitor e ela tem uma linguagem bem adequada para o tipo de texto que tem na Odisseia, que é um texto mais clássico, que é uma linguagem um pouco mais bem elaborada, bem trabalhada, e a Germap não perde isso. Então, assim, o adolescente que for ler através dessa edição não vai ter o texto facilitado para ele, embora seja muito mais fácil e compreensível a partir da leitura em forma de romance do que em versos. A questão do verso dificulta um pouco a leitura e justamente por isso eu estou lendo nessa edição também. Eu sempre leio primeiro na edição original, digamos assim, né? Porque tradução não é exatamente original, e leio depois na edição da Germap. Também estou lendo, e dessa vez para a live que eu faço com a Raquel e com o Vitor Ramalho, Uma Mulher no Escuro, do Rafael Montes. Não sei se foi a melhor escolha, no sentido de que é uma trama de mistério, e todo mundo veio me dizer que esse não é o melhor livro dele, mas eu tenho gostado bastante. Eu parei aqui na página 127, que é o capítulo 14, porque eu quero priorizar outras leituras e quero ler ele todo de uma vez. Porque quando você começa a ler, dá vontade de ler muitas páginas. E como está um pouco longe do encontro, que vai ser só no final do mês, eu não queria ler muito antes, porque eu sempre esqueço um pouco a história, os personagens, enfim. Gosto de terminar ele perto do momento em que eu vou discuti-lo. Então eu estou segurando ele um pouco. Mas tenho gostado. Essa edição é da Companhia das Letras. O Rafael é um autor que todo mundo sempre falou muito bem, então ganhei esse de aniversário do Diogo e, enfim, até o final do mês eu certamente termino ele. E aí, para o grupo Gradiva de Literatura e Psicanálise, eu estou lendo Eu, Tituba, Bruxa Negra de Salem, da Maryse Condé, que é essa autora. E essa edição é da Rosa dos Tempos. Linda essa edição, eu adoro essa capa. Papel, não sei se é dos melhores, mas enfim, é confortável de ler, em brochura e tal. Gente, aqui fala a história da Tituba, que é essa considerada bruxa, porque ela tem contato com os encantados, né, que é o povo do mundo de lá, que aparece em forma de espírito, de entidade, enfim. E aí ela tem contato com essas pessoas do mundo de lá, que com quem ela compartilha e ela recorre em momentos de angústia, de desamparo, e que ajudam ela a fazer, não são exatamente magias, mas ela conhece alguns recursos que para promover o bem, né? Assim, ela é tida como bruxa porque as pessoas querem usar isso para o mal, mas ela foi ensinada a usar esses encantamentos para o bem. E aí aqui tem toda uma discussão, especialmente sobre o racismo, porque a gente tem a dominação branca sobre a população negra escravizada, mesmo no momento em que esses escravizados são libertados, ainda há uma subjugação, e aí essa coisa da condenação dela por ser bruxa traz à tona todo esse racismo que se perpetua para além desse momento de escravidão. Então é um texto que é muito fácil de ler, no sentido de ser um texto muito bem escrito, com a linguagem super acessível, o que às vezes até faz o texto parecer um pouco adolescente no sentido de para adolescentes, porque é um texto dinâmico, rápido e fácil de ler,
e às vezes falta um pouquinho de um certo aprofundamento ali na trama. Às vezes eu sinto que ela muda um pouco de cenário de um lugar para o outro, não só geograficamente, mas às vezes dentro da história, e as coisas acontecem às vezes um pouco mágica não, um pouco rápida demais, embora às vezes mágica também, enfim. Mas é isso, assim, eu tô adorando, o livro é realmente muito bom, eu tô buscando os defeitos, mas ele é uma ótima leitura que até então eu super recomendo, e eu parei de ler Uma Mulher no Escuro para priorizar a leitura do Eu, Tituba, que eu vou terminar provavelmente hoje, porque faltam aí umas 35 páginas. Então, adorei, estou adorando, na verdade, e super indico Eu, Tituba, que vai ser o livro que eu vou discutir lá no Gradiva, que é o grupo de literatura e psicanálise do qual eu faço parte. Continuo lendo Capote, uma biografia. Vocês devem ver que eu estou lendo esse livro há meses, porque eu realmente não tenho pressa. Eu suspendi a leitura desse para poder ler esses. Então eu só leio esse quando eu consigo alcançar a meta desses outros aqui. E aí não tenho pressa mesmo, assim, esse livro é muito bom, um tipo de biografia muito embasada, e aí dá para você ir lendo realmente com muita calma, você não esquece os acontecimentos, é tudo muito, muito bem explicado. E aí tô aqui na página 208, ele tem mais de 500, umas 520, e eu tô esperando chegar o momento em que ele fala do bonequinho de luxo, para eu pegar o bonequinho de luxo, que é escrito pelo Capote, para eu ler o Bonequinho de Luxo, contextualizando com o que o autor, o Gerald Clark, traz sobre a escrita do Bonequinho de Luxo, que é um dos meus livros, dos 12 livros para 2025. Tô lendo também Matriarca, da Tina Knowles, que é essa mulher maravilhosa, e esse livro, assim, foi uma grata surpresa, porque ele é incrível. A Tina tem uma escrita excelente, assim, que traz uma nostalgia da infância que é muito gostosa de acompanhar, embora ela traga eventos da vida dela que são marcadas pelo racismo também, nela e na família dela. Ela conta isso com, não vou dizer leveza, mas conta isso se implicando mesmo, assim, no sentido de se afetar, de trazer os seus afetos para falar sobre essa infância e sobre a sua construção enquanto mulher negra, poderosa, mãe de mulheres poderosas, enfim. Tina é mãe da Beyoncé, é mãe da Solange e mãe adotiva da Kelly Rowland. Então, enfim, essa biografia é maravilhosa. Suspendi um pouco também por conta dessas outras leituras, mas assim que eu terminar eu vou priorizar ela. Eu tô aqui ainda na página 145, 146 e ela tem umas 535 páginas, um pouquinho mais. É isso. É um lançamento, tá? Acabou de sair esse livro. E aí, de livros teóricos, eu estou lendo mais dedicadamente esse, que se chama Dia a Dia com a Família Freud, Depoimentos da Governanta Paula Fitchel, do Detlef Bert Helsen. Gente, esse livro é incrível no sentido de a Paula morou com a família Freud, ela trabalhou para a família Freud como governanta durante muito tempo, chegou lá novinha e acompanhou a vida do Freud em Viena, se mudou com ele para Londres e acompanhou a Ana Freud depois. Então, muito do que a gente sabe, assim, sobre detalhes íntimos da biografia do Freud, é ela quem conta. Gente, ela conta coisas que você fica pasmo, que ela tem tido a ousadia de contar, e a gente fica conhecendo o Freud de uma forma muito íntima. Então, essa biografia aqui é essencial para quem quer conhecer um pouco mais intimamente o Freud. Tô lendo junto com o Celo, e tem sido bem legal, a gente se encontra online e lê juntos. Comecei a ler Ciência Pouco é Bobagem, porque psicanálise não é pseudociência, do Dunker e do Iannini. Eu adoro o Iannini, adoro a escrita do Iannini, e esse eu tô lendo no grupo de estudos. O nome do grupo de estudos virou Grupo de Estudos Freud, mas é um grupo que eu já tenho há um tempo com alguns colegas que se interessam pela psicanálise, e resolvemos ler esse livro aqui. E, por fim, estou lendo junto com a Tati, lá da Litoral, que é a escola que a gente frequenta, esse livro do Leonardo Danziato, que se chama A Fortaleza da Psicanálise, a História da Psicanálise em Fortaleza, que é um livro essencial, porque conta e reconstrói um pouco a história da psicanálise em Fortaleza, que é um tema que carece de bibliografia, e que o Leonardo, que é um psicanalista incrível, com a transmissão igualmente incrível, que também é lá da escola, lá da Litoral, e que eu já acompanho há um tempo, o trabalho, a transmissão, enfim, que é um colega de escola hoje,
escreveu. Isso aqui é a dissertação de mestrado dele, da década de 90, foi publicado no início dos anos 2000, e ainda assim é uma das grandes referências para o conhecimento da história da psicanálise, da institucionalização da psicanálise em Fortaleza, porque a gente não tem muito material sobre isso. Esse é talvez o primeiro, assim, grande trabalho, né, voltado para esse tema em específico, né, a psicanálise em Fortaleza, porque a gente tem a psicanálise no Brasil e tudo mais, na América Latina, mas em Fortaleza especificamente, esse trabalho do Leonardo é uma referência, tá? Então, maravilhosa leitura, super indico também, e deve ter disponível na internet, né, porque foi a dissertação de mestrado dele, então talvez seja fácil de encontrar, enfim. Então esses são os livros que eu estou lendo, vocês viram que a maioria eu termino agora, de fato em maio, alguns não tem prazo e alguns eu vou tentar terminar proximamente. Então é isso, assim que eles forem, que eu for terminando a leitura deles, eu vou compartilhando com vocês a resenha aqui no Instagram. É isso, até mais.